Olá a todos. A gente agora vai abordar os botões, as funções deles, como produzir um botão e o que ele diz ao usuário quando você está navegando no aplicativo ou em algum site. Então a gente vai abordar botões primários, call to action, os primários e as suas ordens, com os secundários, o FAB, que é o Float Action Button, e as cores dos botões, o que as cores querem dizer. A gente tem que prestar atenção também no pessoal que não tem a visão, entre aspas, normal. São o pessoal que tem o daltonismo. Então a gente tem o acromático e tem outros tipos de daltonismo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o botão, a cor do botão. De primeiro, a gente vai montar o botão Call to Action. Vamos fazer um simples botão aqui, tá? Normalmente o Call to Action é para forçar o usuário a fazer algum tipo de ação no site. Por exemplo, fazer o login, compre agora, compartilhe, ou seja, fazer realmente uma ação dentro de um site ou dentro de um aplicativo. Então, de qualquer forma, deixa eu colocar aqui uma cor mais chamativa mesmo. Não, deixa eu colocar um pouquinho mais quente, para ficar um pouco mais neutro. Então, a ideia do Call to Action é realmente fazer com que o usuário clique nele, tá? Ele seja atraente para isso. Então, a gente vai determinar aqui uma largura, não está padronizado, a gente só vai desenhar para mostrar mesmo. Vou tirar a borda dele e vou deixar ele com mais ou menos 5 pixels de arredondamento nas pontas. Por quê? O arredondamento nas pontas ele é mais agradável aos olhos. Não que o quadrado esteja errado, mas ele é um pouco mais desenhado, ele é mais agradável. Então, a gente vai colocar um texto aqui, compre agora. Vou mudar a cor dele para branco. Deixa eu usar uma fonte aqui que eu gosto. Vamos encerrar. Opa. Vamos encerrar. Vamos centralizá-lo. Colocar um bold, justamente para ficar forte o suficiente para chamar a atenção. Então, quando você vê, você pode reparar em qualquer aplicativo de loja virtual, ou então um site está te vendendo algum produto, alguma coisa do tipo, ele vai você vai perceber isso nos botões e vai perceber logo de cara que é um call to action, uma chamada para uma ação do usuário. É influenciado isso, né? Então a gente tem aqui o call to action. Vou com a fonte branca aqui. Tá aqui. Agora o botão primário. O que é o botão primário? Normalmente o botão primário ele é para você indicar ao usuário que o usuário tem situações que ele pode ir para o próximo, concluir alguma tarefa, iniciar alguma tarefa ou qualquer outro do tipo. Ele não deixa de ser uma ação, mas a função dele é uma outra. Tá? Então a gente vai. Ele é bem parecido com o Call to Action. Para esse tipo de próximo, eu prefiro a ponta quadrada, não gosto dela arredondada. Vou pegar o mesmo modelo aqui. Porque ele realmente ele tem que ser uma ação de clicar e descartar o que você está fazendo e ir para a próxima. Então, se a gente colocar a próxima aqui, simbolizar mais ou menos aí o que eu estou querendo dizer. Normalmente ele também ele vem com não só o próximo aqui, mas ele vem aqui com, por exemplo, um sinal de seta indicando que você tem que ir para aquela direção. Óbvio, eu coloquei aqui o sinal de maior, mas não é o indicado. Ele é muito quadradinho. Então, se a gente desenhar uma seta aqui, teoricamente,
no mesmo tom, colocar a ponta arredondadinha dele aqui, dupliquei ele, tá muito abertinho aqui, vou agrupar ele aqui, normalmente vem assim, não necessariamente dessa forma, mas é mais para mostrar para você qual é a função desse botão, tá? Deixa eu colocar aqui, primário. Agora vem o secundário com o primário. Qual que é a diferença? Depende do que eu quero informar para o usuário. Então, se ele for uma paginação, que nem a gente está fazendo aqui, do tipo, vou duplicar ela aqui, a gente vai mostrar para ele, deixa eu mudar aqui a função aqui para não confundir. Gravar. E o deletar. Bom, a gente tem dois botões iguais aqui. Dessa forma, ele não vai ser primário nem secundário, porque é a mesma cor, os olhos vai ver a mesma coisa, a pessoa acaba não lendo sem querer, por mais que ela preste atenção. Então, como que é o secundário? O secundário ele vai trabalhar realmente inverso do primário. Então, a gente vai colocar a borda dele, não o preenchimento, nesse tom. O preenchimento vai ser branco aqui, porque é o fundo nosso branco. A cor dele vai ser exatamente do botão do outro. Então eu tenho o botão primário aqui em gravar e o deletar justamente como uma opção secundária. No começo do vídeo eu falei em botão primário e secundário e sua ordem, tá? A ordem depende do que você quer informar para o usuário. Deixa eu primário, vou colocar aqui secundário. A ordem é justamente o que você quer informar para o usuário. Então, se eu tenho aqui essa ordem, o que eu quero que ele veja primeiro? A leitura nossa, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer objeto que esteja na nossa mão, é da esquerda para a direita, de cima para baixo, só que na diagonal inferior esquerda. Ou seja, a gente vai fazer isso aqui, ó, de leitura. Realmente um Z. Tá? A nossa leitura é assim, a gente aprendeu assim desde pequenininho na nossa formação. Tá? É cognitivo, a gente faz sem querer. Então a gente tem que tomar cuidado que a gente tem que fazer essa leitura com o usuário. Depende da ação, depende do momento, como por exemplo um formulário, eu não indico uma leitura em Z. Ele tem que ser mais objetiva, ele tem que ser uma leitura de vertical, de cima para baixo. Tá? Mas esse é outro assunto e eu vou fazer um vídeo sobre ele. Tá? Dentro aqui do meu canal tem outros vídeos fazendo speed art, tá, de uma leitura desse tipo, usando botão, tipografia e imagem envolvendo toda, para justamente atrair a visualização do usuário. E tem um outro vídeo também que eu ensino quais ferramentas que os designers UX e UI usam, qual que eu uso e o porquê que eu uso. E ensino a fazer uma tela do Instagram, uma tela do feed do Instagram. É bem fácil, bem simples para quem está começando. Tá? É uma dica de ouro. E você não vai encontrar tão fácil algum vídeo explicando como ensinando a fazer uma tela de Instagram. Vamos lá, voltando aqui. Então eu tenho que indicar qual que é a leitura. Acabei de falar que a leitura nossa é em Z. Tá? Ela vem da esquerda para a direita sempre. Ela desce para o canto inferior esquerdo, aí vai do esquerdo para a direita novamente. Toda leitura é assim. A gente vai fazer isso no site, a gente vai fazer isso no aplicativo, a gente faz isso num livro, entendeu? Então a gente faz isso automaticamente. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que me perguntar qual que é a informação primária que ele quer ver. Ele quer ver o deletar
ou ele quer ver ou gravar? Isso depende do que você quer influenciar o seu usuário. Lembra? Uma dica. Toda ação é influenciadora, tá? Você consegue influenciar o seu usuário. Você vai conseguir isso 100% do tempo? Não, porque a pessoa tem o gosto dele, a preferência dele, mas você consegue determinar uma influência nele. Por exemplo, se eu tenho um botão aqui, se eu tenho um card aqui desenhado e eu apaguei, cancelei uma compra, vamos supor. Então eu posso aqui, ó, comprar, desistir. Levando para o mundo de uma loja virtual, por exemplo, num aplicativo de alimento, do iFood, por exemplo. Estou falando o iFood como exemplo que é o que mais usam por aí. Então, se eu for finalizar a compra, ele vai me perguntar, você deseja realmente comprar? Ou não, realmente não pergunta isso, mas o aplicativo vai te perguntar isso, ele deseja comprar? Ou eu desejo desistir? Qual que é a primeira visão que eu vou ter? É o desistir, porque a leitura vem da esquerda para a direita. Então, a gente tem duas formas de mostrar para o usuário. Duas formas para o usuário. Se eu quero que ele compra, eu tenho duas ações a fazer aqui. Eu vou pintar a ação, vou deixar o botão mais atraente, mais visível do que o desistir. E vou trocar a posição deles. Por quê? Porque a minha leitura vem da esquerda para a direita. Eu quero influenciar. A primeira coisa que ele veja é o comprar e não desistir. Por mais que o comprar fique mais visível do que mais atraente, mais destacado ao desistir, ele vai vir primeiro. Então não existe a ordem realmente certa. Tá? Depende da situação que você quer influenciar o seu usuário. Tá? Vou deixar ele aqui. Agora a gente vai falar do Fab. O Fab é um botãozinho que tem muito em aplicativos assim com celulares. Ele fica um botãozinho bem no canto aqui, mais ou menos assim. Deixa eu pintar a mesma cor aqui. Aí ele tem deixa eu dar um zoom aqui. Aí ele tem um sinal de mais. Ou ele pode ter um texto mesmo. Ele vai ser mais ou menos algo assim. Ele vai estar flutuando aqui no cantinho, tá? Botãozinho aqui, o mesmo tom. Vou colocar 30% para dar um destaque maior. Normalmente ele fica aqui no canto. Quando você clica nele, ele vai abrir outros botões menores aqui. Opa. Vai abrir outros botãozinhos menores aqui assim. Ele vai abrir outros botãozinhos menores com ações dentro deles. Tá? Pode ser gravar, pode ser comprar, pode ser compartilhar, pode ser uma série de coisas. Para que faz isso? Por que esse float? Ele vai ficar discretamente na sua tela e ele vai economizar espaço. Ou seja, você pode ter uma série de conteúdos dentro do site e você pode ter botões dentro daqui para não confundir a leitura do usuário e você ganha isso, ganha esse espaço com essa ação do Fábio. Tá? Como é que funciona ele aqui na prática? Deixa eu fazer uma telinha para vocês aqui. Na prática. Então eu tenho aqui o mesmo botão ali do canto, tá? Só que nele aqui eu tenho esta posição aqui. Então se eu fizer uma ligação aqui, ele vai ficar aqui no canto. Na hora que isso aqui vai apagar porque não é interessante, tá? É mais ação do botão. Então na hora que eu fizer isso, ele vai fazer essa brincadeira aqui. Ele vai ter botões aqui, tipo ir para home ou compartilhar, não importa. Ele vai ter alguma coisa aqui. Essa é a ideia dele. Deixa eu fazer uma animaçãozinha aqui, bacana. Então ele vai fazer mais ou menos isso aqui, tá?
Então ele vai apagar, subir e ele vai ter suas ações aqui. Esse é o Fábio, é o float button. Tá? Essa é a ideia dele, essa é a função dele, é para isso que ele serve. É economizar espaço, ter ações, tá? E, e ficar sempre acompanhando o scroll do usuário no aplicativo. Tá? Lembra-se também que eles são funções, você pode colocar funções primárias ou secundárias no aplicativo, tá? Não, ou no site responsivo, não importa. Ele é realmente para dar um suporte para o usuário. Agora vamos falar de cores. A gente sabe que cores falam por si só, tá? Então deixa eu pegar um botão aqui, esse aqui já montamos. Então a gente tem cores que a gente aprende desde pequeno, ou seja, o mar é azul, o fogo é vermelho, o verde é seguir, amarelo é aviso, sabe? Vermelho pode ser fogo, pode ser perigo, sabe? Tem uma série de coisas. Então a gente aprende isso desde pequeno. Quando a gente está lá no primário, na pré, as professoras, as tias lá, dá o papel, desenha um elefante. Aí o cara desenha, a criança desenha lá um negócio meio redondo, gigante, pinta de amarelo, sei lá, ele bota a criatividade lá. Você pode ser criativo no seu site, mas você tem que tomar cuidado com o que ele vai dizer, tá? Isso que a gente faz, se a gente pintar, por exemplo, se eu for, vamos numa cena de videogame, se a gente pegar algum jogo de tiro, se a gente vê um barril lá vermelho, a gente sabe que se atirar naquele barril vermelho, ele vai explodir. Sem querer a gente já sabe, não precisa do jogo explicar para que serve, alguém te falar, tira ali que você vai explodir um barril, etc. É cognitivo, a gente sabe isso desde pequeno. Então deixa eu colocar aqui alguns. Deixa eu colocar aqui 4 botões aqui. São as cores mais usadas em sistemas, em site, de qualquer tipo de ramo. Então se a gente tem o vermelho. Tá? Deixa eu pegar um vermelho mais chamativo aqui assim. Eu não gosto dele muito bruto aqui assim, eu acho muito forte. Mais rosado, não deixa de ser vermelho. Uma coisa assim. Então ele é um deletar, sabe? Apagar, algo do tipo. Você pode ver que todo o sistema vai estar dessa forma. Se a gente colocar um amarelo aqui, não colocar tão forte assim também. Vou pegar aqui uma cor mais escura, para dar um destaque. A gente sabe que isso aqui é um aviso, tá? Cuidado, chama atenção, a gente sabe, algum tipo de aviso. A gente vê isso em semáforo, quando está amarelo para o vermelho, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar. Cor verde. Deixa eu pegar um verde aqui. Mais ou menos isso aqui. Ele é gravar, concluir, finalizar, algo que tipo vai te levar para o próximo padrão, tá? Para o próximo nível. É uma coisa segura, ele vai te dar uma sensação de segurança, tá? E a gente tem o azul. O azul normalmente, não vou pegar exatamente, porque cada um tem seu tom. O azul, a gente sempre tem algo a mais para revelar. Pode ser um botão primário, que nem eu indiquei ali em cima, com a próxima página. Pode ser um mostrar mais, ver mais, ler mais, não importa. É tudo que seja mais. É uma coisa que indica quantidade, vai vir mais coisa por aí, tá? Eu acho que é isso. Essas são as definições de botões, tá? Que é usado em sistemas. Uma dica também que eu digo para vocês, use uma sombra. Toma cuidado com sombra, não exagera a sombra. A sombra tem que estar ali, mas ela não tem que ser visível. É estranho, é invisível, não vai mostrar, é óbvio, mas não é isso que eu quero dizer. Ele tem que estar ali, mas ele não tem que chamar atenção, tá?
Então você vê, ó, olha a diferença desse tom aqui para nada. O que eu indico também? A sombra, ela não pode passar de 30%. Por quê? Ela fica suave. Se eu colocar, por exemplo, esse aqui eu deixei sombra preta. Esse aqui é no mesmo tom do botão. Se eu fizer a sombra 100% de opacidade, ela começa a berrar. Ela começa a chamar mais atenção que o próprio botão. Entendeu? O seu olho vai sem querer prestar muita atenção naquilo. Vai ficar desagradável de ler. Olha a diferença desse amarelo para esse verde com 30%. E esse com a sombra escura, preto, com 30% também. Eu vou duplicar ele aqui. Olha a diferença quando tiver 30%. Você mal vê, mas ela está ali. Ela está suave. Ela tem um relevo ao fundo branco. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha a borda, se a gente aproximar aqui, ó, ela está aqui. Mas olha a diferença de profundidade quando não tem. Então, se fosse, eu aconselho, não importa se ele é primário, se ele é FAB, se ele é secundário, se é um de alerta, um call to action, não importa. Use sombra para chamar atenção, ele é um aliado, mas toma cuidado com esse aliado, ele pode te distrair no meio do caminho se você errar nele. Sombra é um detalhe muito perigoso. Muita gente gosta de usar, mas muita gente não sabe usá-lo. Tá? Essas são as dicas que eu falo para vocês sobre botões. Espero ter ajudado. Dá uma curtida, fortalece o canal. Indique para amigos que queiram conversar. Indique para outros profissionais. Envolve seu chefe, qualquer um. Isso é muito bom. Esses são tipos de dicas que você não vai achar fácil no YouTube. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.